Facebook. Hoje vamos falar sobre a visão do purê de batata. A gente quer deixar isso na internet, deixar essas coisas para sempre o pessoal poder se reciclar. Porque a visão, gente, a gente quer começar a passar ela, massificar. Porque se a gente quer ter uma igreja grande, nós não precisamos fazer muito evento. Se nós tivermos células funcionando, as pessoas sendo pastoreadas, cuidadas, a igreja vai crescer, a igreja vai realmente explodir. E nós temos visto isso nas igrejas em células que a gente tem passado por aí. Não precisamos fazer grandes eventos, nós precisamos cuidar bem das pessoas. É uma coisa que nós temos visto e ouvido isso constantemente. Se nós cuidarmos bem das pessoas, essas pessoas elas vão cuidar de outras, elas vão multiplicar isso daí. Então o nosso trabalho hoje, o que nós vamos falar hoje? Sobre a visão do purê de batata. Porque, meus queridos, olha o que a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23. Diz assim, ó, João 17, de 20 a 23. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que os sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes como também amaste a mim. A visão de Deus, a visão de Jesus é o quê? Que a igreja seja unida. Nada melhor para simbolizar isso do que um purê de batata. Quem aqui sabe fazer purê de batata sabe, né? Se a gente pega um saco de batata e nós falar, aqui tem um saco de batata, tem muita célula que é saco de batata, né? Tá cheio, aquele monte, você consegue identificar as batatas, né? É um saco de batata, você ainda consegue identificar. Agora, quando é que você não consegue mais identificar a batata? Quando ela vira um purê. E quando ela vira um purê, você pegou o quê? Você amassou. Então, elas interagiram de uma forma tão grande que elas agora se tornaram uma. Interessante que Jesus, ele pediu essa unidade ao Pai. No texto que nós lemos, ele pediu a unidade no corpo. E ele disse que quando isso acontecesse, o mundo ia o quê? O mundo ia crer. Por isso é que a igreja, ela tem que ter uma unidade. Quando nós estamos falando de igreja, agora nós vamos para a célula. Tem como ter uma unidade no grupo grande? É difícil. Agora, no grupo menor, que é a célula, nós conseguimos trabalhar o quê? A unidade. Conseguimos ser um. E nós vamos ver isso aí rapidamente sobre esse purê de batata. Ou eu creio que o que nós queremos é que toda a igreja seja um monte de purê de batata, que depois no culto de celebração vira um purezão, né? Todo mundo unido, todo mundo junto, ligado. Então a célula, ela não pode ser um saco de batata, ela tem que ser um purê de batata. E é fácil fazer isso? Não é não. Nós vamos ver que isso não é fácil, mas nós vamos aprender que se nós conseguirmos ser esse purê de batata, o que vai acontecer? Nós vamos crescer, nós vamos cuidar bem das pessoas, nós vamos multiplicar, nós vamos abençoar muitos, se nós realmente praticarmos a unidade verdadeira. Porque, gente, igreja não pode ser uma rodoviária ou um aeroporto, né? Onde as pessoas elas estão passando, chegam no domingo, se encontram na celebração e depois cada um do seu lado. Não, a igreja ela tem que ter unidade. Nós temos que nos importar uns com os outros, cuidar uns dos outros. Então, para nós chegarmos lá, nós temos que praticar o quê? A igreja primitiva. Vai ser fácil? Vai ser não, mas vamos ver. Olha só o que Atos 2, 46, a palavra de Deus fala sobre essa igreja, que é a igreja, que eu creio que é a igreja dos nossos sonhos, né? A igreja do seu sonho, essa igreja. Atos 2, 46 diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Que coisa, né? Começa com unanimidade, ou seja, mesma opinião. Gente, não importa qual time de futebol que você torce, não importa se você gosta de Giló, de quiabo, não importa isso. O que importa é que nós temos que ser unânimes
naquilo que nós vamos fazer, que é o quê? Nós estamos para ganhar gente para Jesus, nós estamos para cuidar de pessoas. Então nós temos que, nisso, nós temos que ser unânimes. Nós não podemos falar outra língua, a igreja não pode falar linguagem diferente. Tem que haver realmente o mesmo sentimento, a mesma opinião. O texto diz que eles estavam ora no templo e de casa em casa. Então o templo, nós estamos no domingo à noite. O templo não tem como você ter relacionamento, não é verdade? É difícil. No domingo a igreja está sempre cheia de pessoas, e você passa pelos irmãos, você já chega, a gente já chega geralmente na hora do culto. Então a gente já chega e já senta, começa o louvor, acaba o culto, cada um vai para sua casa. Ou alguns vão ter um relacionamento mais íntimo, mas na grande maioria, o que acaba acontecendo? Nós não temos relacionamento. Agora, de casa em casa, a gente chega mais cedo na célula, começa a bater papo, como é que foi o seu dia, a reunião é informal. E quando acaba a reunião, a gente está o quê? Está conversando na hora do lanche, na hora da confraternização. Então, a igreja primitiva, a Bíblia diz que diariamente ela cultivava a unidade, tanto no templo, que é o culto de celebração, como nas casas, que é a célula. 3 palavras que nós vemos aqui interessante, né? Primeiro, perseveravam, ou seja, gente, tem que ter compromisso e seriedade. Célula é perseverança, não importa se você está com 3, 4, às vezes nós estamos querendo já começar cheio, né? Mas aquilo que eu disse, um grande rio nasce numa pequena fonte. Então nós não precisamos ter pressa, nós temos que o quê? Ser perseverantes. Então não se importe se você começou a primeira reunião, deu 3 pessoas, e você está ali, e você está perseverando, e já tem que ter atitude de fé. Eu creio que falta muitas das vezes a atitude de fé, né? Só vai vir 2 pessoas mesmo, só põe 2 cadeiras. Mas se a atitude de fé, já vem 2 certo. Então cada um trazendo mais um, vou colocar pelo menos mais 3 cadeiras. Perseverando, atitude de fé. Alegria, gente, a unidade tem que ter o que? Alegria. Se a gente chega na reunião de cara triste, né? Aquilo que eu já falei, né? A pessoa chega para a reunião com a cara igual a mula no vagão, né? Aquela cara triste, para baixo, cabisbaixo. Vamos começar a reunião da célula, o pastor pediu para estudar isso. Quem vai voltar? Agora, quando é tipo final de campeonato, que bom que você veio nessa reunião. Nossa, que dia, não importa se o dia foi ruim, mas você tem que transmitir o que? Alegria. Às vezes a pessoa chegou na célula e ela passou tanto problema no trabalho, em casa, com o filho. Aí chega na célula, o líder está cabisbaixo, triste, cheio de problema. Aí o que vai acontecer? Já transmite o quê? Tristeza. Então alegria, singeleza, ou seja, simplicidade. Gente, a visão celular é algo muito simples, não é algo complexo, não é um culto, não existe uma liturgia. A reunião ela é realmente muito simples, e nós não precisamos complicar aquilo que é simples. Ou seja, vamos ser simples mesmo, como Jesus era simples. Jesus sentava, as pessoas em volta, e era aquela forma de passar onde ele contava. Jesus ele contava às vezes parábolas para explicar um texto. Então, tudo muito simples, e muitas das vezes nós estamos querendo complicar. E aí, lá em Atos 2, olha que coisa maravilhosa, quando nós nos tornamos um. Eu estava hoje comentando com uma pessoa que a gente está vendo hoje muito a igreja vivendo um modismo, né, de eventos, muitos eventos, e hoje nós temos os nossos bezerros para adorar, né, que as pessoas têm feito, cantores do mundo, cantores gospels, né, pregadores. Então as pessoas elas estão indo atrás de nomes, atrás de eventos. Mas, meus queridos, se a igreja ela estiver na unidade, olha o que acontece. Atos 2, a partir do 47, olha só, que coisa linda, que nós vamos desfrutar. Atos 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens
e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa, né? Aí nós vemos que se nós tivermos essa unidade, se nós trabalharmos essa unidade, o que vai ter? Milagres. Versículo 42 e 43 diz que havia o quê? Muitos milagres, muitos sinais e prodígios eram feitos. Outra coisa, versículo 44 e 45 diz que eles partiam tudo. Então os necessitados eram o quê? Ajudados. Gente, na célula, o líder de célula, como nós já dizemos outras vezes, é um pastor. Então você tem que ver a necessidade daquele que está no seu rebanho. O seu pequeno rebanho você tem que cuidar. E às vezes a gente fala, não, a igreja se vira. Não, a igreja somos nós. E a célula é a pequena igreja. Ali você já vê, às vezes, muitas das vezes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a cesta básica na célula, nós vamos ver o emprego, nós vamos ajudar as pessoas a começar isso aonde? Começar na célula mesmo, essa forma de ajudar as pessoas. Então, a célula tem esse papel, e o líder, como pequeno pastor, como pastor da célula, ele já tem que visualizar isso daí. Às vezes a pessoa chegou triste, às vezes ela se afastou por uma necessidade. Então o que nós temos que fazer? Ir atrás dessas pessoas, ajudar. O versículo 46 diz que eles tinham um relacionamento muito forte. Gente, nós vamos ver isso sobre a purê de batata. Quando nós nos aproximamos, o relacionamento, lógico que no início, ter relacionamento demanda trabalho. E nós vamos sofrer para ter esse relacionamento. Nós vamos ter que nos expor às nossas fraquezas, né? Mas o que vai acontecer? As pessoas vão ver que nós não somos super-homens, que nós somos pessoas normais e que temos as nossas realmente fraquezas, mas com isso nós vamos construir relacionamentos. E aí, o versículo 47 culmina com algo fantástico, né? Atraía todo o povo para Jesus. Que coisa, né? A igreja, nascendo ali, a cada dia o Senhor acrescentava, porque ela se tornou o quê? Atrativa. Porque as pessoas tinham relacionamento, as pessoas queriam estar juntas, gente. Então, nós vemos que quando a igreja ela se torna quando a célula realmente chega nisso, vai haver uma graça muito grande sobre ela. Em Atos, no capítulo 4, versículo 32 e 40 e 34, a palavra de Deus diz que havia muita graça sobre a igreja. A igreja caiu na graça